O Arnold é sim o protagonista que a gente precisava em Secret of the Mimic. Olá pessoal, Jonister falando, a sua narradora favorita, e hoje a gente vai falar sobre o nosso protagonista preferido do momento, Arnold, de Secret of the Mimic. O que dizer sobre o Arnold, né? Eu particularmente amei o Arnold. Ele não era o protagonista que a gente queria, mas ele foi o protagonista que a gente precisava. Eu acho uma sacada extremamente inteligente o Arnold ser o protagonista do Secret of the Mimic. Mas antes de começar, fica aqui o alerta de spoiler, se você não viu nada sobre Secret of the Mimic, se você não jogou, se você não viu alguém jogando, porque eu vou falar muita coisa sobre o protagonista e sobre o jogo. Mas vamos lá, quem é o Arnold? O Arnold é um trabalhador da Fazbear, um técnico da Fazbear. Está trabalhando há 36 horas seguidas. O cara tava num turno de 36 horas e se enfiou naquele lugar com aquele tanto de problema. Ele atende esse chamado para conversar com o dispatcher porque ele fala o quê? Ah, eu preciso fazer, senão eles vão tomar minha van, eu vou ficar sem emprego e o que eu vou fazer da minha vida? E aí já começa o brilhantismo da escolha do Arnold. O Arnold ter essa conversa com o dispatcher logo no começo já mostra o quanto a Fazbear Entertainment é uma desgraçadinha, só que de um jeito muito escancarado. O cara está trabalhando há 36 horas e aí a Fazbear quer que ele vá até a MCM para fazer sabe lá Deus o que, com tanto perigo que eles sabem que tem, para o cara ganhar um gift card de $25. E se ele se recusar, eles vão tipo demitir o cara e tomar a van dele, que é o que ele tem para, sei lá, se manter. A gente ia colocar o Arnold aí para ter essa conversa com o dispatcher, já mostra quem é a Fazbear Entertainment de verdade desde o começo da existência dela. Mas eu acho que tem muito mais sobre o Arnold do que a gente pode pensar a princípio. Todo mundo estava esperando que o protagonista de Secret of the Mimic fosse ser uma cara conhecida, um Henry Emily da vida, um William Afton. Eu também estava esperando, eu tinha certeza que o protagonista ia ser o Henry. Justamente porque todo mundo achou que o Edwin era o cara que ia transformar as fantasias antigas da Fazbear em animatrônicos, e o Henry ia estar envolvido nisso porque era ele que construiu os animatrônicos. Todo mundo achou que ia ser ele que ia lá resgatar o Mimic, um negócio assim. E por mais que eu gostaria de ver isso, que eu gostaria de ver o Henry, na verdade isso é uma conversa que a gente precisa ter sobre Henry e Emily, né? A gente precisa falar sobre o fato de que esse personagem precisa aparecer. Já passou o tempo do mistério, já passou o tempo de que o mistério sobre Henry e Emily era legal de ter. Precisa fechar esse capítulo que parece que insiste em aparecer, mas não aparecer. Então a gente precisa desse personagem um pouco mais ativo. Mas assim, por mais que Secret of the Mimic fosse uma excelente oportunidade pra gente dar espaço pro Henry aparecer, eu acho que a escolha de colocar um protagonista como o Arnold ali no meio foi muito inteligente. A gente tá acostumado em FNAF a ver tudo pelos olhos de alguém conhecido ou muito envolvido na história. A maioria dos FNAFs é protagonizada pelo Michael Afton, que é filho do William Afton, o nosso antagonista preferido. Então tá todo mundo muito envolvido, tá todo mundo muito interligado. Às vezes a gente não sabe se pode confiar na visão daquele narrador, daquele protagonista. Pode ser que esteja tudo muito enviesado. Um exemplo bom mesmo é esse de quem é a Fazbear Entertainment. A Fazbear Entertainment é tipo essa empresa diabólica, mas a gente só tem pequenos pedaços de como ela é diabólica. A gente tem o Phone Guy falando algumas coisas ali no Sister Location que mostram também o quanto o William Afton é muito louco, mas nada nunca na sua cara. A gente sabe porque a gente viu algumas coisas, várias ironias ali, principalmente no FNAF 6, por exemplo. Mas dessa vez a gente tem um protagonista que é a pessoa que é ferrada pela Fazbear em todos os sentidos. Ele depende da Fazbear para trabalhar, ele depende da Fazbear para ganhar dinheiro, e a Fazbear sabe disso e explora o coitado até o último segundo. Se você olhar do ponto de vista do Arnold, Secret of the Mimic é a história de como uma empresa pode massacrar seus funcionários literalmente. E todo mundo que está envolvido com a Fazbear é um desgraçadinho, inclusive o Edwin. Pra mim, na verdade, o Edwin, ele só não é pior que o William.
E o William ainda é mais legal que ele em questão de protagonismo, em questão de personagem, porque o William tem carisma, o Edwin não tem nenhum. Acho que eu tenho um pouco de descontentamento com o Edwin Murray, que a gente vai precisar falar num outro vídeo. Mas qual que é a graça real de ter o Arnold ali no meio, sendo protagonista e vivendo tudo isso? A visão do Arnold sobre as coisas é muito parecida com a nossa visão como jogador. O Arnold não é da família de ninguém. O Arnold não é Afton, ele não é Emily, ele não é Murray. Ele é um funcionário fazendo o trabalho dele e o trabalho dele ficou muito difícil por causa de um monte de problema que esses sobrenomes todos causaram. E ele tá descobrindo tudo isso junto com a gente. Então andar na visão do Arnold é andar na nossa própria visão. Todos nós poderíamos ser o Arnold. E o Arnold é extremamente competente no trabalho dele e é por isso que a gente sabe tanto. Ele soube desvendar todo o mistério da MCM e depois da mansão do Murray para entregar a história de um jeito que parece que é a gente que tá tirando todas as camadas de cima disso. Porque quando a gente vive a história através do olho de um protagonista que tá muito envolvido naquilo, a gente pega pelo viés dele, a gente pega pelas coisas que ele sabe. O Michael Afton já entrou na história sabendo de coisas. Ele foi atrás de coisas quando ele estava ali sendo o protagonista do jogo. O Arnold só estava fazendo o trabalho dele. Então a visão que o Arnold tem das coisas, ela é muito mais verdadeira do ponto de vista de protagonista. Ele tá vendo todas essas pessoas e toda essa história do jeito que realmente aconteceu. Ele não carrega culpa porque ele não colocou o irmão de ninguém, nem o irmão dele na boca de animatrônico de ninguém. Não pegou 5 crianças e mandou de vala. Ele não perdeu a filha pro melhor amigo, que é um doido maluco que anda de fantasia de coelho. E ele não é um inventor de bosta que não sabe fazer nada direito, que perdeu a esposa e depois botou a esposa num robô e aí perdeu o filho e deu tudo errado. Ele é só um cara querendo fazer o trabalho dele e ele acaba tropeçando numa história absurda e ele vai mostrar isso pra gente da maneira mais explícita e parecida com a verdade possível. Então ter o Arnold contando a história pra gente, a gente vivendo através dele, é como se a gente estivesse ali. A gente pode ser o Arnold, qualquer pessoa pode ser o Arnold, porque qualquer pessoa trabalha para uma empresa e tem coisas para resolver da empresa, a empresa explora, a gente sabe como é que é essa dinâmica. O Arnold é palatável, ele é uma coisa conhecida para as pessoas, a gente se identifica com ele. Porque querendo ou não, o Michael Afton, ele é um bom personagem, eu adoro a construção do Michael Afton. A gente pode se identificar com ele caso a gente tenha um pai muito zoado, ou a gente tem um lar quebrado, né, uma família quebrada. Mas a gente não pegou o nosso irmão e colocou na boca de um animatrônico, tá ligado? A gente não foi engolido por um robô. E quando você só é o guarda de segurança, não é ligado a nenhuma das famílias principais, mas você é o guarda de segurança, o seu papel também é muito limitado. A gente tem o Jeremy Fitzgerald, né, que foi um protagonista do FNAF 2, que não tem nenhuma ligação com nenhuma das famílias, nem nada do tipo, mas ele já veio carregado em ser a vítima do Bite of 87. Ele foi a vítima da mordida de 87, o ano que a gente soube no jogo anterior, que era muito importante. Então já tem um peso também do que vai acontecer ali. A gente já tá esperando que vai acontecer um negócio. E a posição de guarda noturno, que é uma posição que a gente ocupa normalmente em todos os jogos de FNAF, é uma posição muito limitada no quesito que a gente tem que ficar de olho nas câmeras, nas portas, piscar luz, e a gente não consegue explorar as coisas. Então você pegar um funcionário, botar ele lá no meio e fazer ele explorar aquilo tudo, dá uma dinâmica diferente, né? Dá um refresh na coisa como um todo. Tem muito mais coisa pra fazer, você tem muito mais coisa pra explorar e você tem muito mais pra mostrar pro player, né? Pra quem tá jogando, pra quem tá assistindo. E você fazer isso na pele de alguém que tem 0 ligações com essas pessoas, na verdade a ligação que o Arnold tem com essas pessoas é de puro ódio, porque ele tá tendo que ficar ali naquele negócio, correndo risco, o Mimic atrás dele, depois de ter trabalhado 36 horas, ele tá com raiva, no mínimo.
Você pegar essa relação proletariado, né, da Fazbear, colocar no protagonista a visão do proletariado, isso é muito inteligente, na minha humilde opinião. Então, por mais que eu, de fato, eu queria ver o Henry ou o próprio William nesse lugar de protagonista, eu acho que não era o momento ainda. Eu acho que ter colocado essa pessoa nova que abre possibilidades e uma visão diferente daquela que a gente já tem foi muito inteligente da parte do pessoal da Steelwool e do Scott Cawthon. Mas isso não exclui o fato de que eu quero sim ver William Afton e Emily em protagonismos. Eu preciso ver, eu preciso saber o que aconteceu. Assim, a gente ficou na dúvida do que aconteceu com o Arnold, né? A gente tem aí muitas coisas que ficarem abertos, a gente não sabe qual que é o final de verdade do Secret of the Mimic. E pode ser que o Arnold venha a ser muito importante daqui a um tempo, um herdeiro, alguma coisa que veio dele, que continua indo atrás, porque o pai, né, sofreu na mão da Fazbear e tudo mais. E se o grande CEO da Fazbear lá no Pixaplex é um herdeiro do Arnold que tá tentando se vingar, né, ou destruir o Mimic de alguma forma. Existe sempre essa possibilidade, a gente não sabe, mas eu acho que não vai ser isso. Eu acho que é um caso de um personagem que é pra ser essa coisinha pequena no meio dessa confusão toda, porque é assim que a gente se sente. Nós, pessoas fãs de FNAF, principalmente a gente que gosta de fazer teoria, a gente tá nesse emaranhado de histórias, tentando desvendar o que tá acontecendo, e a gente não consegue, porque a gente não tem todos os pedaços da história, ou esse quebra-cabeça tá completamente bagunçado, e a gente se sente desse tamanhinho no meio de um negócio desse tamanho. Então eu acho que todos os personagens foram mostrados de forma melhor, porque eles foram mostrados através da visão do Arnold. Porque a visão do Arnold é muito mais confiável do que qualquer pessoa que sustente um sobrenome Afton, Emily, Murray ou qualquer coisa do tipo. E também muito mais confiável do que alguém que a gente já sabe que vai fazer parte de um negócio gigantesco, tipo a Mordida de 87. Isso abre uma porta para uma ideia que eu tive para um outro vídeo de uma sequência depois que passar tudo isso do Mimic e tudo mais, ou até no meio de que um outro jogo pode ser feito na perspectiva de um funcionário pra gente ver como realmente aconteceram as coisas, que vai preencher todas as lacunas que a gente tá tendo pra gente ter uma história nova daqui pra frente. Vou fazer um vídeo sobre isso e eu acho que vai ser muito interessante, então fiquem ligados. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou dos meus pensamentos sobre o Arnold. Você gostou dele como protagonista? Preferia outra pessoa? Eu sei que fica complexo, mas, né, eu acho que foi uma boa ideia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo e, por favor, se inscreva, tá? Que a gente tá voltando, a gente precisa de você aqui neste canal. Então é isso. Tchau!